Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Matamoros, Tamaulipas, México, ali com o pastor José Raul Hernandes e toda a congregação lá, em Matamoros, México, e todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, nesta manhã de hoje, domingo 27 de novembro deste ano 2022. E todos os presentes aqui também. Para hoje nós temos este tema, o mistério da meia hora de silêncio no céu, que foi pregado 13 de outubro de 1997, em Ibarra, Equador. Ele usou ali a escritura de Apocalipse capítulo 8. Versículo 1. Mas passamos Apocalipse capítulo 10. Versículo 1 em diante, onde nos diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, que o tempo não seria mais. E ele escreve ali de redenção. Na parte do tempo, escreve de redenção. E também neste estudo bíblico, nessa escritura que colocaram ali, ele escreve o tempo de redenção, de intercessão. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E ele escreve: o cetro é igual à palavra, traço, o título de propriedade. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis.
Podem sentar, por favor. O mistério da meia hora de silêncio no céu. Na mensagem, a Igreja do Senhor Jesus Cristo ativa, pregado 22 de junho de 2014, em La Florida, Chile, nos diz nosso irmão William Soto Santiago, boas notícias traz o anjo ou arcanjo Gabriel. O encontramos através da Escritura, realizando um trabalho muito, mas muito importante. O reverendo William Branham disse, quando vemos Gabriel, algo grande está por acontecer. Diz, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda de Cristo. E neste estudo bíblico, aí escreveu, citando o livro de citações, do parágrafo 282, que é essa citação que ele acaba de ler ali. Ele escreve, e em pé estava ali um anjo, nessa citação, e em pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. E ele escreve, precursará a segunda vinda de Cristo. E no livro do Compêndio de Anjos, na página 6, nos diz, Deus sempre envia seus avisos justamente antes da vinda de Jesus. Ele enviou um anjo do céu com o nome Gabriel. E ele escreve Gabriel. Agora, também vem anjos menores. Se a pessoa vê anjos, cada um tem um anjo guardião segundo a Escritura. Jesus disse, seus anjos nos céus veem sempre o rosto do meu Pai, que está nos céus. E ele ali, em 2016, disse, fui enviado da presença de Deus para dar essas boas novas. Ou seja, que já ali se identificou como esse arcanjo, o qual trouxe essas boas novas à igreja e também a Israel. Continua dizendo, assim que vai ter um trabalho muito importante o anjo ou arcanjo Gabriel neste tempo final. Assim como teve nos dias de Jesus, nos dias da Virgem Maria, nos dias do sacerdote Zacarias e sua esposa, e também como os teve nos dias do profeta Daniel. E seguramente em muitas ocasiões mais, onde não se menciona seu nome, mas que era ele com seu exército realizando um trabalho no programa divino a favor do povo de Deus. E na mensagem, a crença de Maria nos diz na página 16, página 15 embaixo diz, Daniel disse, esse é o pedacinho que foi tirado para o estrado do livro de citações. E aqui vamos ler um pouquinho antes e um pouquinho depois para que vejam. Tudo ali detalhado diz, Daniel disse que o povo que conheceria seu Deus, naquele dia faria proezas. Isso é exatamente onde estamos vivendo neste dia.
Hoje, o olho mecânico da câmera fotográfica nos mostra que esse pilar de fogo é o mesmo pilar de fogo que guiou os filhos de Israel. Então, tem que fazer as mesmas coisas que fez quando estava nele. Ou não é o mesmo pilar de fogo. Mas se faz as mesmas coisas, como pode duvidar disso? Dele é escritural. Salve Maria, bendita é tu entre as mulheres. Achaste graça diante de Deus. Ele escreve, Gabriel disse a Maria. Ó igreja, salve, bendita és tu entre as pessoas, porque encontraste graça diante de Deus. Creste para a vida eterna, e Deus te deu o batismo do Espírito Santo, correto. Este mensageiro será um verdadeiro mensageiro de Deus, e o Espírito Santo, o qual é a mensagem de Deus. Note agora, Maria, tão pronto como ela viu que era escritural, ela disse, ela não disse, bom, vou ver o que diz o Dr. Jones, se isso está correto ou errado. Ela não foi ver se o Rabi Gabint pensava que isso era errado ou não. Ela não quis ter nada a ver com isso. Você sabe o que ela disse? Ela disse, eis a serva do Senhor, seja feito comigo conforme a tua palavra. Pois ela soube que essa palavra era a palavra de Deus. Esse mensageiro era o mensageiro de Deus. E ele escreve também Maria igual a igreja para o Espírito Santo gerar filhos e filhas de Deus. Esse anjo, página 16, esse anjo era o anjo de Deus, porque ficou com a palavra de Deus. Amém. Eis a serva do Senhor. Ela disse, como será isso? Respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o santo ser que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ela disse, aqui estou. Não sei como vai acontecer, mas isso não tem importância. Tu disseste e é escritural. Eu creio e aceito. Ela começou de imediato a louvar a Deus, ainda antes de sentir vida, antes de sentir algum sintoma de nada. Ela já não queria mais sinais. Ela tinha sua palavra, e isso era tudo necessário. Amém. Eu gosto disso. Moisés, tão pronto como tomou de Deus e viu que era escritural, foi para o Egito. Tão pronto como Maria tomou, ou o anjo se encontrou com ela, melhor dito, e ela ouviu e soube que era Deus, porque era escritural. Ela tomou sua palavra e saiu testificando de algo que nem sequer mostrava uma evidência de existir. E escreve Maria, tomou a palavra do anjo. E do lado também escreve uma promessa. Outra coisa, ela testificou de algo que jamais tinha ocorrido antes. Oh, louvado seja o Senhor! Ela testificou de algo que nunca antes tinha acontecido. Nunca antes uma virgem tinha concebido. Mas ela tinha a palavra do anjo. E o anjo era escritural. Assim que ela sabia que era uma promessa. Na página 11 desta mesma mensagem, é essa parte onde está na página, no parágrafo 282 de citações, e vamos ler, diz, estamos esperando um visitante celestial neste dia, é promessa de Deus. Coloque rapidamente seu profundo pensamento espiritual, igreja. E recorde, estamos esperando um visitante e muitos estão reclamando ser ele. Mas a única maneira em que reconheceremos este visitante celestial será porque dará testemunho da palavra. Ela sabia que esse anjo era de Deus. Quando viu sua ação, ficou olhando para ele. Deve ser um anjo. Ele disse, eu sou Gabriel, quem estou junto à destra de Deus. Quando Deus está pronto para fazer algo, Ele envia um mensageiro.
sempre, sempre o fez e sempre o fará. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. Isso é correto. Algo importantíssimo está pronto para acontecer. E ali ele escreveu, nisso que lemos, esse arcanjo Gabriel anunciará, e ele escreveu, precursará. E em ele, compêndio de ángeles, e no compêndio de anjos, na parte de trás, ele faz um escrito. E escreve Miguel é Cristo. Gabriel coloca dois sinais de pergunta, de interrogação. E vamos ver ali, na página que ele coloca ali, quem é? Porque aí não escreve, mas escreve dentro. Miguel é Cristo. Gabriel, sinal de pergunta. Lúcifer é o Papa. No norte, em Roma. Esse é Lúcifer, o Papa. Tinha livre arbítrio luzeiro. E escreve luterano, wesleyano e pentecostais. Esse é onde o anticristo se fará carne, se encarnará. Como diz Selos, página 146. Ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, ou seja, o diabo, Lúcifer, se encarna no Papa. O Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E na página aqui do compêndio de anjos, página 2, diz, agora anjos menores podem chegar. Por exemplo, o que vem e me visita é um anjo menor. Mas quando vemos descer Gabriel, algo grande está a caminho. E ele escreve ali, a grande voz de trombeta, Gabriel a toca, o varão de Deus, o anjo do Senhor Jesus Cristo. E aí já identifica quem é Gabriel. Continua dizendo aqui, quando aparece Gabriel, algo grande está por acontecer, diz o reverendo William Branham. Se Gabriel anunciou a primeira vinda e anunciará a segunda, anunciará a segunda vinda. Então, é preciso vigiar, porque a promessa é que o arcanjo Gabriel terá uma participação muito, mas muito importante. E tudo o que terá a ver com a segunda vinda de Cristo vai estar ligado ao trabalho que o arcanjo Gabriel vai estar realizando. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo terá um respaldo do céu no último dia para estar pronta para a segunda vinda de Cristo, na qual os mortos ressuscitarão em corpos glorificados e os que permanecemos vivos seremos transformados. Na mensagem, Jesus abrindo entendimento para compreender as Escrituras, pregado 3 de maio de 2015, em Bogotá, Colômbia, diz, estejamos preparados, porque estamos na antessala da vinda do Senhor. Deus nos preparando com a mensagem que já foi dada pelo precursor. E lemos, escutamos, e vemos que há grandes bênçãos prometidas para este tempo final.
Estamos conscientes de que em breve se completará a Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas enquanto isso, assim como falou a sua igreja de era em era, estará nos falando neste tempo final as coisas que em breve devem acontecer em nosso tempo e nos preparando para a nossa transformação, nos preparando para recebê-lo em sua vinda e ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, Cristo em Espírito Santo, assim como esteve de era em era, abrindo entendimento para compreender as Escrituras, o fez através depois de São Paulo. Recordem que o Espírito Santo é Gabriel. Por isso vemos ministrando no Antigo Testamento e também ministrando no Novo Testamento através da Igreja do Senhor. Ouvimos ali falando a Zacarias, também a Maria, também aos pastores, aos 7 anjos mensageiros, e em nosso tempo se fez carne. São Pedro para os judeus e São Paulo para os gentios. Recordem que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E depois, de era em era, também o faz em nosso tempo, abrindo-nos as Escrituras e o entendimento para compreendê-las. No livro das Eras, o que está editado, página 186 e 187, para eles, os que tiverem este outro é 188, e 189, diz: o primeiro filho Adão era a palavra semente falada de Deus. Foi dada uma esposa para se reproduzir. Para isso foi dada a esposa, para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu por meio de cruzamento. Por causa dela, ele morreu. Segundo o Filho Jesus, também uma palavra semente falada de Deus. Foi dada uma noiva, assim como foi com Adão. Mas antes de que ele pudesse se casar com ela, ela também tinha caído. Ela, como a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e ter vida, ou duvidar da palavra e morrer. Ela duvidou. Ela deixou a palavra. Ela morreu. E escreve primeiro amor, teu primeiro amor. De um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva querida. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem, porque não conhece nenhum credo, nem dogma feito pelo homem. Por e através dos membros da noiva será cumprido todo o prometido de Deus que seria manifestado na Virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era o mesmo. Quem seria manifestado? Deus foi manifestado. Ele mesmo atuou nesse tempo e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. E ele escreve, Deus encarnado. Foi um anjo quem tinha trazido a mensagem, mas a mensagem do anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele, nesse tempo, cumpriu tudo o que estava escrito sobre ele, porque ela aceitou sua palavra. Os membros da noiva virgem o amarão e eles terão suas virtudes, porque ele é sua cabeça e todo o poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros dos nossos corpos estão sujeitos à nossa cabeça. Na mensagem,
idolatría, cristianismo contra idolatria, nos dice en la página nos diz 31, na página 31, nosotros nós somos hechos somos partícipes de feitos su partícipes da sua santidade. santidad. Nosotros, Nós, em sua imagem, nosotros somos imágenes nós somos vivientes imagens viventes de um Deus vivo. y así somos E muertos assim a nosotros somos mismos. mortos a nós mesmos e ressuscitados com Ele. Ahora escucha bien esto. Agora escutem bem isto. Es su palabra É sua hecha palavra carne encarnada nuevamente novamente em nós. Oh, hermano Neville, Ó, irmão mire, Neville, olhe, veja isso. O que é? no es un Dios místico, Não é um Deus místico, imaginário, sentado allá lejos, sentado lá longe, pero es el Dios mas viviente. é o Deus vivente. E o que é o Deus vivente? Es la palabra É a en usted, palavra em você, haciéndose real. se tornando real. Oh, Deus seguramente, Ó, Deus creen que seguramente soy un fanático. creem que sou um fanático. Ou quizás lo soy. Ou talvez eu Pero, sou. hermano, Mas, irmão, Lo puedes ver pode ver? Triunfando sobre toda denominação, triunfando sobre todo o paganismo. Um Deus vivo manifestado em um templo vivente. E a palavra de Deus, o qual é Deus, é encarnada em você. Diz a palavra se encarnando em você. Desenha uma pedra angular e as eras. E aqui escreve a palavra encarnada. Por quê? Porque está sentado em lugares celestiais, triunfando sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Amém. Quanto o amo. Tenho que pular algumas coisas e continuar. Agora, escutem bem. O menor dos seus crentes, não importa por quanto tempo tenha crido, nem quão pequeno o que seja você, o menor dos seus crentes, estando nele, tem toda a maldade embaixo de seus pés. Pode ver? Veja, Cristo é a cabeça do corpo, correto? Onde se encontra a cabeça, o corpo acompanha. Também está o corpo, glória. Onde for minha cabeça, também leva meu corpo com ela. E ele desenha uma pirâmide de azeras. E também escreve, onde estiver, ou for a cabeça, aí também o corpo. E onde estiver Jesus, a igreja também está com ele. Amém. E ele não sai da sua palavra. Ele permanece em sua palavra e cuida para torná-la manifesta. Sua igreja está com ele. E note nisto. Você diz, irmão Branham, eu sou o menor. Isso seriam as plantas de seus pés. Mas recorde, ele triunfou com você, sobre tudo e até você, que sente ser a planta dos seus pés. E agora toda doença, todo diabo, todo poder e até a morte mesma está embaixo de teus pés, debaixo de ti. Glória. Eu, nessa manhã, não sinto que tenho 52 anos. Isso é a verdade. Se somente pudesse conseguir que essa igreja veja isto, vem então, irmãos, seremos uma igreja triunfante. A maldade estaria por baixo de todos os crentes. Glória. E ele escreve, ver, entender. Escute isto. Você diz, irmão Branham, eu não tenho poder. Eu também não. Eu não tenho poder. Irmão Branham, eu sou muito fraco. Eu também. Mas a coisa está em que eu não estou dependendo das minhas forças. Não são as minhas forças. Eu, o melhor, estou dependendo da minha autoridade. Vem? A autoridade que me foi dada. Não sou eu o forte, ele é o forte. E eu sou como este exemplo, digamos, aqui vem o trânsito, vem pela rua 4ª e Broadway, aqui em Louisville, e estão passando rápido, como a 100 km por hora. E tanta gente correndo e fazendo suas compras. Mas um homem pequeno sai na rua e levanta a mão
e escreve policial, E e com isso se apertam os freios. Esse homem não tem suficiente força para parar um só carro, mas é que tem a autoridade. Glória. Não é seu poder. Se um desses carros o atropelar, o torna em pedaços. Mas com um só levantar a mão, por quê? É que os motoristas dos carros reconhecem o uniforme. Irmão, eles reconhecem o uniforme e apertam os freios. Por quê? Olham sua autoridade e veem o que o respalda. O sistema completo da cidade o respalda. Toda a força da lei o respalda. Isso é o que representa esse uniforme. Ele é diferente, sim, senhor, porque ele é um oficial. E os carros param. Um só carro poderia passar por cima e torná-lo em pedaços. Mas convém não tentar, porque veja o que o respalda. Aperta os freios e os pneus fazem barulho, chiam. Ele não tem que dizer nenhuma só palavra. Somente com levantar o braço, isso detém tudo. Correto. Sua autoridade vem da força da lei. E a lei completa o respalda. Ele mesmo é fraco. Mas o que o respalda? Isso é a coisa. E sua vestimenta. Ele está todo vestido em seu uniforme. Escreve a vestimenta. E assim é com isso. Não o ídolo, mas como deve estar vestido o indivíduo. Vestamos-nos de toda a armadura de Deus, com o capacete da salvação e o escudo tão grande como o tamanho de uma porta. Escreve escudo da fé. O escudo da fé. Ó, irmão, não é o que ele é, mas o que ele representa. Falando do oficial. Não é aquele homem pequeno em pé ali. Ele é um homem como qualquer um. Mas é o que ele representa. Nossa alma, nossa armadura é o Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor. Quando qualquer diabo vê isso, ele rapidamente pisa no freio. E ele escreve policial de Deus. Quando o diabo vê o policial de Deus, ele rapidamente pisa no freio. Quando eles veem a completa armadura de Deus, o verdadeiro batismo do Espírito Santo, e veem que vem diretamente do trono de Deus, vestido da armadura completa de sua ressurreição. E não que você seja algo, porque você não é nada, mas é o que vem respaldando. Por quê? Porque você está morto. Você se uniu ao exército ou ao corpo de policial, e você vai manter a ordem e a lei entre esses diabos. Escreve exército. Correto. E agora você agora está com o corpo de policial, e a coisa completa o respalda, vê? Você é contado como morto. Você não é nada. E você somente não poderia fazer nada, mas é sua autoridade que te foi dada, porque está ressuscitado e sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. E o diabo reconhece isso, e todos pisam no freio quando essas mãos são levantadas. Continua dizendo na página 189 deste livro e 187 do outro. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente fosse mostrado do Pai. João 5,19. Essa harmonia agora haveria de existir entre o noivo e a noiva. Ele ensina a ela sua palavra de vida. Ela a recebe e nunca duvida. Assim que nada pode danificar nem a morte. Porque se a semente fosse semeada, a água a fará brotar de novo. Aqui está o segredo dessa coisa. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer
que seja feito com a palavra. Ele escreve, "No hay más Ele muerte". escreve, não há mais morte. Também arriba escreveu, Também "María es igual a la em novia". cima escreveu Maria igual à Ella noiva. lleva a cabo el Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ella tiene, porque ela así tem dice el um Señor. assim diz o Senhor. Entonces la E então a palavra é vivificada vivificada por el pelo Espírito Espírito e llega chega a a acontecer. suceder. Assim como uma semente que é semeada e regada, chega chega à colheita madura, cumprindo cumprindo o seu propósito. Aqueles que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazer que procedam de outra maneira. Se não têm um assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. E ele escreve de hoje. Ele não completou toda a sua obra quando estava aqui em seu ministério terrestre. Assim que agora opera em e por meio da noiva. Ela sabe isso porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que fazer. Mas ele agora cumprirá por meio da noiva aquela obra que deixou para este tempo em particular. Na mensagem, o Senhor Jesus Cristo abrindo portas, pregado em 31 de janeiro de 2009 em Bogotá, Colômbia, diz: portanto, essa é nossa era, que tem uma porta aberta, e essa porta é Cristo. Ele é quem abre e ninguém fecha, ninguém poderá fechar essa porta que foi aberta em nossa era. E Ele é quem fecha e ninguém abre. Quando Ele fecha a porta da dispensação da graça, ninguém poderá abrir e ninguém poderá entrar por essa porta, porque já terá se terminado o tempo de redenção. Terá se terminado o tempo de intercessão no céu pelas pessoas. E isso ocorreu finais de 2018, começo de 2019, por aí em janeiro, já entrou essa fase de terminar a dispensação da graça. E ele já estará como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação na era da pedra angular, onde ele terá sua manifestação final. Portanto, vejam, aí nessa era é onde veremos a mudança de sumo sacerdote a juiz e rei, de cordeiro a leão. Aí é onde ocorre toda essa mudança. E aí é onde ele clama como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. Esse anjo forte que desce do céu é Cristo, o Espírito Santo. Esse é o mistério desse anjo. Mas a outra parte do mistério desse anjo é como estar aí, clamando como quando um leão ruge, para que nós possamos escutá-lo. Se vamos estar escutando, é porque tem que ter um véu de carne. E possamos receber a revelação do sétimo selo, a revelação do mistério pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora. Depois de fechar a porta da dispensação da graça, ele se foi em 30 de março de 2019. E é que se cumpre aí essa etapa de que vem clamando como um leão, que é o mistério da vinda do Senhor para obter a fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E se buscarem aí na mensagem do livro A Obra, do sétimo selo em todas as dimensões,
Vamos a ver la página Vamos ver a página 89, 89, onde ele nos diz na mensagem sendo abençoados com o cumprimento da meia hora de silêncio no céu, pregado 11 de outubro de 2009, em Santiago do Chile, diz: ainda esse silêncio no céu não ocorreu, mas vai ocorrer. Ou seja, ainda para 2009 não tinha ocorrido e não podia ocorrer, porque estava ainda a dispensação da graça aberta, essa dispensação, e isso ocorre quando se fecha a dispensação da graça. Aí é que ocorre e começa a meia hora de silêncio. Na mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, página 41 diz embaixo e 42. Agora, assim que vamos ler algum dessas escrituras aqui, agora na luz do entardecer vindo, agora notamos que tinha que ser a mesma luz. E escreve Quinto Elias, que haveria na manhã, porque não há um sol na manhã e outro sol à tarde. É o mesmo sol. O mesmo sol que está na tarde, ele escreve Elias, está na manhã. O mesmo na manhã como na tarde. Agora disse, o dia em si, o dia entre esse tempo será mais ou menos como um dia tenebroso e escuro. Não poderia ser chamado dia ou noite no meio disso. Vem, essa é a formação do corpo desde os pés, subindo para cima. E desenha uma pirâmide e as eras. Quando ele estava aqui na terra, ele era um filho, a semelhança. E ele escreve o corpo de carne. E também escreve o sol da tarde será o da manhã. E uma estrela de Davi. Então ele foi morto, a igreja tomou seu lugar em martírio e passou através da era do obscurantismo e começou a construir no fundamento, vindo para fora. Então, de onde vem a vista? No topo da cabeça. Vem essa visão de Nabucodonosor? Vendo, descendo do princípio da era gentia, antes que o sangue fosse derramado por eles e fosse feito um pacto. Eram prosélitos por ele. Mas note que isso desceu até o fundo em símbolo. Vem, o trouxe para baixo. E então, começou de novo regressando. A igreja regressou dos pés, subindo. Agora está no tempo da cabeça. Tempo da cabeça. E desenha uma pirâmide. Agora, notem a luz. Vocês não podem ver com suas mãos. No entanto, é parte do seu corpo. Você não pode ver com os ouvidos. No entanto, pode ouvir. Você não pode ver com o nariz. No entanto, cheira. Você não pode ver com seus lábios, mesmo que falam. Vem? Isso foi a era pentecostal. Mas agora está no tempo do olho. A vista, vem? Agora não há nenhuma faculdade, nenhum poder que se mova além do olho. Isso é correto? O próximo é a inteligência, o qual é Cristo mesmo, quem controla o corpo inteiro. Nenhum movimento. Escreve silêncio. Nenhum movimento depois disso. Vê? Tudo demais se moveu. Vem, move em seus pés, move em seus músculos, em suas pernas,
movem tudo. mueva sus oídos, Movem seus ouvidos para mover seu nariz, seus lábios e assim sucessivamente. pero después de Mas sus ojos, depois dos seus olhos, no hay nada. não há nada. Escribe solo Ele silencio. escreve somente silêncio. No hay nada que se Não há nada que se mova. Por eso es que ellos reclaman Por isso é que eles reclamam que o homem fica careca, calvo rápido. É porque, vem, no hay ningún não há ejercicio nenhum para exercício desarrollar para desenvolver os músculos en el cabello, no cuero cabelo cabelludo. e couro cabeludo. ¿Ve? Vem? Y no tiene ningún E capilar não tem nenhum para que capilar puedan llevar para sangre que eles possam levar sangue ali. La sangre O pasa, sangue, la sangre no pasa o sangue não através, passa ¿ve? através, No vem, sube, não sobe. supre sangre E supre naturalmente. sangue La naturalmente. raíz del cabello A raiz do viene por cabelo sangre. vem por sangue. E agora E agora encontramos encontramos que essa parte, vê você? Não há nada mais além do olho. E ele escreve: não há sangue na era da mente. E desenha uma estrela de Davi, a pirâmide e as eras. Agora vejamos: haverá luz como ao meio-dia? Ao cair da tarde, para que é enviada a luz? Para que você possa ver onde você está, para que você possa se mover. Isso é correto? Ver onde você está. Haverá luz como no tempo da tarde. E desenha a pedra angular e as eras. Continua dizendo, na mensagem que estou lendo do Senhor Jesus Cristo abrindo portas, sem a revelação que Cristo traz em Apocalipse capítulo 10, clamando como quando um leão ruge, não haverá transformação e rapto. Por isso é tão importante a vinda do anjo forte que desce do céu, do qual encontramos no livro dos selos, página 57 e página 59, e outras páginas, que é o mensageiro a Israel. Terá uma relação com Israel, mas vem pela sua igreja, porque chegou o tempo para a sua igreja ser adotada, os mortos em Cristo serem ressuscitados e os vivos serem transformados, e para o qual ele tem que falar à sua igreja como leão, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. Isto é Cristo, falando consecutivamente na era da pedra angular, na dispensação do reino, que se correm essas 7 etapas consecutivas, como leão. E, portanto, terá um mensageiro, um véu de carne, através do qual fale em forma consecutiva. Não falou em forma consecutiva antes de terminar a dispensação da graça. Tem que ser depois. E como estaria falando em forma consecutiva? Através de um véu de carne, através do qual fala em forma consecutiva. E, portanto, nessa etapa da igreja, estará se passando por diferentes etapas em forma consecutiva. Os judeus, quando virem no cumprimento da visão da carpa, eles vão dizer: este é quem nós estamos esperando. Mas ele vem pela sua igreja, para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. Mas eles o reconhecerão. Eles estão esperando Cristo, o anjo forte, o mensageiro a Israel, e estão esperando Elias. Na mensagem, a besta e a imagem da besta, pregado em 5 de julho de 2014 em Cali, Colômbia, diz, portanto, e sejamos preparados, porque em breve vai se cumprir a visão da carpa, e nela a terceira etapa, onde nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, onde Cristo nos falará como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Estejamos preparados.
Também na mensagem O Sinal dos Tempos, pregado 18 de outubro de 2015, aqui em Cayey, Porto Rico, disse que para que não tenham que escrever, Não vou dizer sobre isso muitas coisas, que mais adiante terei que dizê-las. Pelo menos na reticências. Para o cumprimento da visão da carpa, aí vamos saber o que tanto desejamos saber. o qual nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O anjo forte que desce do céu, de Apocalipse 10, clamando como quando um leão ruge, o qual é Cristo, o leão da tribo de Judá, nos falará o conteúdo do sétimo selo, nos abrirá o sétimo selo. A revelação que contém os 7 trovões de Apocalipse 10 é a revelação da vinda do Filho do Homem, da vinda do Senhor, para nos dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso será aberto no cumprimento da visão da carpa que o reverendo William Branham teve. Portanto, oramos para que em breve se cumpra a visão da carpa e Deus nos mostre, nos revele, nos abra o sétimo selo e nossa fé suba ao nível máximo, onde tenhamos a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E na mensagem, nos preparando para o que virá, pregado 25 de outubro de 2015, diz, em Santiago do Chile, o mesmo que o sétimo selo é para a igreja, é a 7ª trombeta para Israel. Página 129, parágrafo 1150, diz, do livro de citações, agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da 7ª trombeta, que são 2 profetas, Elias e Moisés. E eles regressam. E aí é onde os pentecostais estão todos confundidos, enrolados. Estão esperando que algo aconteça. E a igreja se foi. E isso é aos judeus. E vamos ler ali. Isso onde ele leu, página 129, parágrafo 1150, ele escreveu ali, Moisés e Elias. Primeiro escreveu, a vinda do Senhor é igual ao mistério do sétimo selo. Moisés e Elias é igual ao mistério da 7ª trombeta. Continua dizendo, algum dia Deus me permitirá dizer abertamente tudo o que isso significa. Mas recordem que para a vinda do Filho do Homem com seus anjos, já sabemos que os anjos são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no tempo final. E por isso, o reverendo William Branham, sendo o precursor da segunda vinda de Cristo, precursa a vinda de Cristo com Moisés e Elias. Não se pode precursar a segunda vinda de Cristo sozinho. Tem que precursar a segunda vinda de Cristo dizendo que o Filho do Homem, que o Senhor volta, vem com as 2 oliveiras, com Moisés e Elias. E isso é o mais simples que há. Vejam no livro dos selos. Página 474. Diz, agora, se essas outras coisas enquadraram perfeitamente com a palavra, 474 em cima. Então, isso também enquadra perfeitamente com a palavra.
Amigos, aqui estamos, ao fim. Já em breve o tempo terminará e milhões perderão suas vidas. Milhões que agora creem estar salvos serão como a estopa para a era atômica. Estamos vivendo na última hora, pela graça do Deus Todo-Poderoso, pela sua ajuda para com seu povo, que assim eles se mantenham olhando para a frente, esperando a próxima vinda de Cristo. Ele desenha uma pedra angular e escreve, com Moisés e Elias. Você me pergunta, irmão Branham, quanto tempo falta? Talvez faltem 20 anos, talvez 50 anos, ou até 100 anos. Eu não sei, mas talvez também venha na manhã. E ele escreve de Israel. Ou até mesmo nessa mesma noite, dos gentios escreve. Eu não sei. E quem disse que sabe está equivocado, não saberá. Somente Deus sabe. Agora notem, é por Deus que eu digo a verdade. Já que essas coisas são espiritualmente discernidas, são discernidas pelo Espírito Santo. E são espiritualmente discernidas, são discernidas pelo Espírito Santo. E cada coisa identificou seu lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sob este selo eu não conheço, não pude decifrar, não pude captar o que dizia. Ele escreve outro idioma, fala o sétimo selo. Mas eu sei que eram 7 trovões trovejando rapidamente, um após o outro, fazendo 7 estrondos. Isso se abriu para algo mais. Terceira dispensação escreve ali, para algo mais, e escreve Israel, para algo mais que vi. Quando vi isso, busquei a interpretação e me passou tão rapidamente que não pude decifrar. Isso é correto. Ainda não é a hora. Ele escreve a hora 0. Ainda não é a hora para isso. E escreve Israel. E escreve a carpa. Mas está chegando a esse ciclo. E escreve terceira dispensação e a pedra angular. Está chegando perto. Então, o que é preciso fazer é recordar que estou falando no nome do Senhor. Estejam preparados, porque não sabem em que hora algo possa acontecer. Escreve hora 0. E também escreve não pode interpretar. Algo possa acontecer, ele escreve em outro idioma. Agora, quando essa fita estiver em circulação, talvez seja um instrumento para correr a 10.000 dos meus amigos, porque vão dizer, o irmão Branham está tentando se tornar um servo ou profeta diante de Deus. Me deixe dizer isso, meus irmãos. Isso é um grande erro. Eu unicamente estou dizendo o que vi e as coisas que me foram ditas. Você faça o que quiser. Eu não sei quem será. Nem o que vai acontecer. Ele escreve Moisés e Elias, o véu de carne. Não sei. Somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério, por cuja razão houve silêncio no céu. E escreve silêncio por meia hora. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério pelo qual tentei converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. E ele escreve Moisés e Elias. E aqui escreve, vem outro profeta. Se assim é, então os estarei deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. E ainda se assim fosse, ele crescerá. E eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é. E escreve na carpa Moisés.
olhar, escreve na carpa e ver o que é Moisés. Ou seja, um profeta dispensacional. O qual na mensagem de hoje, se você buscar na página 20, ali diz que depois desse não há mais nenhum. Diz, o glorioso reino milenial de Cristo estará sob a dispensação do reino, que é a sétima dispensação. Vem até onde entra essa dispensação do reino, cobre todo o milênio, com o mensageiro da sétima dispensação, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o profeta da sétima dispensação. Esse é o profeta da dispensação do reino. Um profeta maior. Ele é o último profeta que Deus terá. Daí em diante, não terá mais profetas. Porque com esse último é que regressaremos todos à casa do nosso Pai Celestial. Continua dizendo, o vi se abrir até onde eu vi. Isso é correto. E estou seguro que vocês notaram as coisas que aconteceram nessa semana. E estou seguro que notaram a criança do irmão Collins, que estava por morrer naquela noite. Depois a menininha com leucemia. O reino de Deus está a caminho. E escreve dispensação do reino. E a coisa está mudando mais do negativo. E escreve 7 eras com seus anjos ao positivo. E escreve a estrela da manhã. Assim como foi. Agora, isso não deveria ser tropeço para ninguém. É da justificação à santificação. Daí segue o batismo do Espírito Santo. E depois, ao ouvir isto, ele escreve a vinda do Senhor, o sétimo selo. Simplesmente estamos chegando mais perto a Deus a cada passo. Vejam, depois das 7 etapas ou eras da dispensação da graça, depois diz, ouvir isso, e ele escreve a vinda do Senhor, o sétimo selo. Ou seja, depois que se fechou a porta da dispensação da graça, o próximo é a dispensação do reino com a vinda do Senhor. Continua dizendo dessa mensagem que paramos aqui, nos preparando para o que virá. Mas, como disse numa ocasião, não recordo se foi aqui em Porto Rico, mas eu posso dizer com um pouquinho mais. Direi no tempo do cumprimento da visão da carpa. Tão simples assim. E ele se foi. O mesmo que ocorreu com Elias, que Deus disse, ungirás a Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel, e Eliseu como profeta em teu lugar. E ele foi e ungiu somente Eliseu. E não ungiu Azael nem Jeú. Igual aconteceu com Moisés. Um profeta dispensacional tira do Egito, tem 40 anos com eles. E não havia profeta, não havia homem no qual Deus falasse cara a cara. E depois, Deus diz, pelo que fez de ferir a rocha pela segunda vez, não passarás o povo à terra prometida. E vejam todo o trabalho que ele realizou e, ao final, um trabalho de 40 anos. E, ao final, Josué, em 5 anos, os introduziu à terra prometida. Ou seja, que foi Moisés, foi o Espírito ministerial de Moisés. Em sua segunda manifestação, como ele escreveu ali, Josué, segundo Moisés. Tinha que ser um profeta dispensacional, que os entrasse, fizesse entrar à terra prometida. E tem que ser um profeta dispensacional,
quem nos prepare neste tempo para entrarmos à terra prometida do novo corpo. Y miren E vejam toda la labor que él estuvo llevando a cabo aquí. todo o trabalho que ele esteve realizando aqui na terra Y e que le fue dicho que foi dito que se restauraría el reino del que Mesías. se restauraria o reino do Messias e que estaria trazendo a paz para Israel Y todas esas e cosas. todas essas coisas. Y ahí también E dice aí também que diz en el cumplimiento que de la no visión de la cumprimento carpa da no lo visão va a da carpa vai dizer, decir. Y se fue. e se foi. Pero de todas esas Mas de cosas, todas essas coisas, él hizo, ele fez uma. además de toda esa labor, Além de todo este trabalho, pero que vemos, mas que vemos que ainda não está a paz para Israel. hizo una. Fez uma. Hizo lo que Fez o que hizo Elías allí. Elias fez ali. Ungiu uma pessoa. Todo lo demás, Tudo o lo hará demais esa o otra fará essa outra tan pessoa. sencillo como Tão es. simples assim. Y vean cómo se va a ir E abriendo veja como vai ir se abrindo. Como está se abrindo ese misterio esse mistério del séptimo sello, do en sétimo una selo gran carpa em uma catedral. grande carpa Pero como es tan catedral. sencillo, Mas como é tão se les simples, puede pasar por pode alto a passar muchos. despercebido por muitos, a muitos. Sigue diciendo, Continua dizendo, pero les aseguro mas lhes asseguro que veremos vindo con Moisés y Elías. com Moisés e Ese Elias. es el orden de su venida. Essa é a ordem da sua vinda. E não convém abrir esse mistério, este selo mais, para que não surjam imitação. Porque é algo que podem imitar. Pode se levantar a dizer, em mim se cumpre, ou em mim. Há um montão de imitadores, mas somente um estará cumprindo essa promessa. Porque como não tem em que se basear, não há nada escrito. Somente aquele ao qual foram dadas as instruções, ele saberá como fazer. Mas vocês sabem que eu sei e que vou dizer, mas em certo tempo. E vejam no livro dos selos, página 484, essa é a última página. Vamos ver. Diz: os mistérios de Deus serão somente conhecidos por eles. E eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. A mensagem do segredo destes 7 selos, que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda. Ele era o último, ou 7º anjo, contando da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo eu assim de frente para o ocidente, ele vindo para o oriente. Estava à esquerda e ele seria a mensagem do último anjo, um muito extraordinário. Recordem, como disse que tinha sua cabeça levantada e suas asas tão poderosas e afiadas. E escreve Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E como disse que voou diretamente a mim. Agora, isso é este 7º selo. E escreve Moisés e Elias. É uma coisa muito extraordinária. Ainda não sabemos o que é. Porque não foi permitida a sua abertura. Ele escreve o 7º selo não aberto. Continua dizendo, mas agora, cada um de vocês notaram nessa semana de cultos, que tremendas reuniões tivemos. Todos pareciam estar na beira do assento. Muitos estão em pé de fora desde cedo no dia para entrar e tomar assento aqui à frente. Muitos estavam em pé contra a parede, com os músculos doendo tanto. Porque é assim? Foi o Espírito Santo mandando estes mensageiros e eles nos estiveram revelando. Depois notem como tudo enquadrou perfeitamente com a palavra. Depois, para que vocês saibam que isso é a verdade. Ele nos predisse faz como 2 meses mais ou menos que aconteceu. Isso foi quando ele pregou em dezembro de 62. Senhores, este é o tempo
do ano de 62, eu me fui ao Ocidente, não sabendo nada, e depois voltei com a interpretação assim como ele me deu. Recordem, ele não me disse nada na visão quando me elevou. Ele escreve: os anjos revelaram, os 7 anjos revelaram, e aqui escreve: não me disse nada na nuvem de anjos na visão. Silêncio como por meia hora, escreve, e desenha uma estrela de Davi. Eu tinha temor de morrer ou perecer numa explosão, mas isso não podia acontecer. A interpretação veio exatamente conforme a minha necessidade. E assim aconteceu no quarto. Eu dei assim como ele me deu. Então, vem, amigos, as visões nunca falham. Sempre são perfeitas. A visão, depois a palavra, juntamente com a história e as eras da igreja. Tudo está montado perfeitamente. Verdadeiramente posso dizer, segundo o melhor do meu entendimento e segundo a palavra de Deus, que a visão, revelação e interpretação disto é: assim diz o Senhor. E ele escreve aí: o espírito de Elias é igual ao espírito de Cristo. E escreve também: se é a verdade, com o tempo Deus mostrará que é. Continua dizendo na mesma mensagem, o reverendo William Branham disse que a vinda do Senhor será em simplicidade. E no tempo em que a revelação nos for dada, será aberto esse 7º selo para todos nós. Receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque esse é o maior mistério dos céus e da terra. E se é algo que vai ser revelado, que vai ser ensinado, não pode estar em nenhum lugar. Você não pode dizer isso, eu escutei antes, eu recebi, eu entendi. Pois se entendeu, então, não teria necessidade de estar numa grande carpa catedral escutando o ensinamento, a revelação. Porque nos foi dito que isso seria aberto em uma grande carpa catedral. Não estava escrito. Não pode conseguir em nenhum lugar. Tudo seria revelado no cumprimento da visão da carpa. Esse é o mistério que será revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia para dar a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o mistério que, através de toda a história da Igreja, todos os ministros e todos os mensageiros das diferentes etapas da Igreja desejaram conhecer. Mas será revelada a sua igreja neste tempo final, na etapa da Era da Pedra Angular, no cumprimento da visão da carpa. Portanto, desejamos que em breve se cumpra a visão da carpa, para receber a revelação do 7º selo, que os 7 trovões de Apocalipse 10, que a voz de Cristo falando à sua igreja, vai nos revelar. Esperamos em breve estar prontos em tudo, como indivíduos e como membros do corpo místico de Cristo, e que a igreja, como corpo místico de Cristo, esteja preparada, e o lugar mostrado na visão do reverendo William Branham também seja preparado para que a terceira etapa, da qual ele fala, seja manifestada e nos traga grandes bênçãos da parte de Deus. Portanto, estamos nos preparando para o que vem. Estamos nos preparando para a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Estamos nos preparando para a revelação dos 7 trovões de Apocalipse 10, nos revelando o mistério do 7º selo. Estamos nos preparando para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E o mundo está se preparando para receber os juízos apocalípticos que estão no livro do Apocalipse, nas profecias de Isaías
de Ezequiel, de Jeremias, de Daniel e demais lugares, e as profecias de Jesus e nas profecias dos apóstolos. Portanto, cada um se prepara para o que vai receber. Cada um estará se preparando para o que vai receber. Estamos esperando as bênçãos de Deus e, consequentemente, estamos nos preparando para a vinda do Senhor com seus anjos, na manifestação final de Cristo no meio da sua igreja, para nos dar a fé para sermos transformados, levados com Cristo e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Na terra, cada dia ficam piores as coisas, mas no céu ficam cada dia melhor. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, as coisas ficam cada dia melhor. Mais luz, mais revelação da palavra do Senhor. Isso é mais alimento para a nossa alma. Estamos nos preparando para o que vem. Para o que vem para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E nos preparando para evitar as pragas ou juízos que vêm para este planeta Terra. Tão simples assim. Na mensagem A Igreja de Deus recebendo por fé o poder de Deus, pregado 19 de agosto de 2016, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: quando Cristo esteve na Terra, 2000 anos atrás, estava em seu ministério terreno, de 3 anos e meio, cumprindo a primeira parte da semana 70, a semana 70 da profecia de Daniel, capítulo 9, que consta de 70 semanas, cada semana equivalente a 7 anos. E, consequentemente, a semana 70 tem 7 anos. E desses 7 anos, Cristo, em seu ministério terreno, cumpriu a metade, os primeiros 3 anos e meio. E depois do dia de Pentecoste, se abriu a brecha da dispensação da graça para a salvação para todos aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa brecha corresponde ao tempo da Igreja do Senhor Jesus Cristo durante a dispensação da graça, começando no ano 33, o tempo da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo, com a qual se inaugurou a dispensação da graça, a qual ainda está vigente. E isso foi em agosto de 2016. Ainda estava ali vigente a dispensação da graça. Mas que muito em breve se fechará essa brecha da dispensação da graça e se abrirá para o povo hebreu a segunda parte da semana número 70, que consta de 3 anos e meio que falta a Israel, de pacto de Deus com Israel. Ele aqui neste desenho desenhou as 7 eras e as diferentes etapas que foram se cumprindo na primeira, de um ano ao 7 DC, do 8 ao 14, e assim sucessivamente até a 7ª, que desenha ali e escreve de 43 ao 49, e no meio escreve a brecha para precursar. E em cima, a pirâmide, e escreve 50 e um tracinho. Em outro escreveu 50 ao 56, que já é na etapa da dispensação do reino. Na mensagem, Almas em Prisão, nos diz: recordem que depois que se fechar essa porta da dispensação da graça, vejam aqui
Luego de eso, Depois disso, diz na mensagem Almas Encarceradas, página 29 e 30, 29 embaixo diz: la mujer que vive a mulher que vive en las delicias del mundo, nas delícias do mundo, viviendo está muerta. vivendo está Eso morta. es lo que dijo el profeta Isso é o San que Pablo. disse o profeta São Paulo. A mulher que vive nessa condição mundana, enquanto vive, Está ya muerta. já está morta. E se ela rejeita a misericórdia, pode cruzar a linha de separação e então já não haverá lugar para ela. Entonces, Então, onde estará com seus olhos pintados e seu cabelo cortado? É que ela cruzou a linha e não há maneira de voltar. Tem que ter um ministério que pregue. E escreve Moisés e Elias. Pero recuerden, para ese tiempo, ya todo Mas habrá recordem, para esse tempo tudo já terá terminado, ou seja, já terá cessado cesado. La redención, la a intercesión redenção, a intercessão. es una cosa horrenda. É uma coisa horrenda. Habrá un ministerio Haverá que um mostrará ministério que grandes mostrará maravillas. grandes maravilhas. E escreve Moisés e Elias. Joel así lo dijo. Joel assim disse. Pero no habrá Mas não tiempo haverá para tempo la para a redención. redenção. O sea, para la Ou seja, intercesión. para a intercessão. Ya la dispensación de la gracia habrá terminado ahí. A dispensação da graça terá terminado aí. Tudo então é terminado. Porque o ya habrá Cordeiro tomado já su terá libro tomado o seu livro. E la redención a redenção habrá cesado. terá cessado. Y él escribe Moisés y Elías. E ele escreve Moisés e Elias, as duas oliveiras. Apocalipse 11, 3, 7 al 2 7 ao 2 y 14 al e 14 ao 14. Y 14, verso 14. E 14, versículo 14, e uma estrela de Davi grande. Y también escribe, habrá E un também ministerio escreve: que hará haverá um mistério que fará grandes maravilhas para os judeus. Sigue diciendo la página 30. Continua dizendo na página 30, Porque el Cordeiro ya habrá tomado porque su o libro Cordeiro y já la terá tomado seu redención livro e a habrá cesado. redenção terá cessado. predicou, Jesus foi pregou e rechazado. foi rejeitado. Luego prosiguiu Depois hacia aquellos prosseguiu que para estavam aqueles que estavam em encarcelados prisão e não podiam se arrepender. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo Esse mesmo ministério terá que se repetir. E escreve Moisés e Elias. E em cima o ministério de Moisés e Elias. Que tal? Se isso pudesse ser a terceira etapa, aos que estão perdidos eternamente, que tal se assim fosse? Oxalá que não seja. Recorde que a terceira etapa é para as virgens prudentes, para as adormecidas e para os perdidos. E para os 144 mil. Cada um vai escutar, porque é para todos os grupos. E cada um vai receber e vai se preparar para o que vai obter. Mas todos vão escutar. Isso tenham seguro que todos estão escutando, todos os grupos estão escutando. Que tal se assim é? Espero que não seja. E se for, pense bem por um momento. Que tal se assim é? Deus não permita. Eu tenho filhos. Mas, sim, parece estar muito perto. Continua dizendo aqui na mensagem: o ano novo, pregado em 1º de janeiro de 2017, aqui em Caí, Porto Rico, aqui em Caí, diz, ele já tinha regressado. Não, esse é 1º de janeiro, é o próximo que vamos ler. Diz, foi nesse ano que ele se foi pela primeira vez. Diz, em breve, estamos lendo essa mensagem de 1º de janeiro de 2017. Em breve vai se fechar a dispensação da graça. Ou seja, aí ainda estava aberto. Quando o último escolhido entrar para fazer parte do corpo místico de Cristo, recebendo como seu Salvador, e depois todo o programa de Deus na terra, passará para o povo hebreu no cumprimento da festa das trombetas. Portanto, estejamos preparados neste tempo, porque de um momento a outro se fecha a porta da dispensação da graça. De um momento a outro termina a festa de Pentecoste. E o que haverá será a vinda do Senhor como leão da tribo de Judá. Vejam o que virá depois que se fecha essa porta.
E o que haverá será a vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e como a estrela resplandecente da manhã. E será de bênção para todos os crentes em Cristo. Mas, para os que rejeitaram a salvação, será de tristeza, porque já terá terminado o tempo da misericórdia de Deus, e terão que se enfrentar ao tempo em que o Senhor estará como juiz e como rei de toda a terra, para julgar a raça humana, as nações, os indivíduos. Estamos em tempos proféticos, sendo cumpridos estes tempos proféticos. E no livro Por amor aos escolhidos, que está aqui na página 51 e 52, este sim foi, depois que ele regressou. Vejam, alguns o colocam, ou alguns dizem que é um tempo como o tempo de Moisés no monte, e que aí vai descer e vai regressar. Isso já passou faz um momento, faz um tempo. Já estamos diante do Jordão. Já estamos por entrar à terra prometida do novo corpo. Já estamos perto. Vejam aqui. Isto foi da mensagem O enviado do Pai. E foi 15 de dezembro de 2017, uma sexta-feira, aqui em Caiei. Veja o que diz aí. Diz, portanto, onde vamos buscar o enviado de Deus para o último dia? Na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí é que verão o cumprimento da vinda do Messias para o tempo final. Para os gentios, o que é para a igreja a segunda vinda de Cristo, é para os judeus a vinda, a manifestação das duas oliveiras, a manifestação de Elias pela quinta ocasião, em seu quinto ministério, e segundo ministério de Moisés, para o povo de Deus, para os judeus. O que é o sexto selo, as duas oliveiras, Moisés e Elias, para os judeus, é o sétimo selo, a vinda do Senhor, para o cristianismo. Tão simples assim. Portanto, é importante estar acordados espiritualmente esperando o cumprimento das profecias correspondentes a este tempo final. Os crentes em Cristo devem estar alertas, porque o mistério da segunda vinda de Cristo vai ser aberto ao público em algum momento. E aí terminará a misericórdia, porque se fecha a porta da misericórdia divina para a dispensação da graça e se abrirá a porta da dispensação do reino, onde entrarão judeus do povo hebreu, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel. Portanto, estejamos alertas, com nossos olhos espirituais bem abertos, porque em breve se abrirá o mistério da segunda vinda de Cristo para o cristianismo e da vinda dos ministérios de Elias e Moisés para os judeus. E na mensagem O Regresso dos Cidadãos Celestiais à Casa do Pai, pregado 27 de janeiro,
de 2017 diz: estamos em um tempo muito importante, no qual, de um momento a outro, se fechará a porta da dispensação da graça e depois se abrirá a porta da dispensação do reino com o Messias, o filho de Davi, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Estamos em um tempo para o regresso dos cidadãos celestiais à casa do nosso Pai Celestial. E poderíamos ficar falando deste mistério, mas tivemos um pequeno resumo do que é esse mistério dentro dessa meia hora de silêncio, o qual ocorre quando a dispensação da graça se fechar e terminar esse tempo e começar a dispensação do reino, o qual é este tempo no qual estamos vivendo, o tempo no qual está sendo revelado este grande mistério do sétimo selo. Vamos nos colocar em pé, por favor, e deixamos assim, no tema que temos para hoje, o mistério da meia hora de silêncio no céu. O mistério da meia hora de silêncio no céu. Deixamos assim imediatamente conosco nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.